Olá, queridos e amados irmãos. Meu nome é Arlana e eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, neste momento, dar um breve testemunho de como o Senhor é maravilhoso, como Deus é perfeito, né? Amados, no ano de 2008, eu recebi um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, uma doença também conhecida pela sigla de ELA, né? A esclerose lateral é uma doença do sistema nervoso que enfraquece os músculos e afeta todas as funções físicas. Na ocasião, quando eu recebi o diagnóstico, o médico me disse que eu teria de 2 ou 3 anos de vida. E, nas palavras do médico, se Deus fosse misericordioso, de 5 a 6 anos na cama, só mexendo os olhos. A esclerose lateral, ela paralisa todo o corpo da pessoa. Os músculos, eles vão morrendo, os nervos vão morrendo. Então a pessoa para de andar, para de comer pela boca, né? Então tem que usar gastrostomia, tem que colocar traqueostomia, porque a pessoa já não consegue mais respirar sozinha. E pro final, somente os olhos do paciente que se movem muito devagar, às vezes quase que imperceptível, né? Uma doença muito triste, terrível. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu ainda não era casada com o Diógenes. Nessa ocasião, eu disse para ele que ele podia ir embora, né? Que ele não era obrigado a carregar essa cruz comigo. E ele me disse que enquanto eu estivesse respirando, ele seria feliz comigo. Então, nós decidimos nos casar. E quando nós contamos para minha mãe que nós decidimos nos casar, o que minha mãe disse para o meu esposo, no caso, para o Diógenes, na época não era meu esposo, ela disse para ele: para que você vai se casar? Para ficar viúvo? Eu costumo brincar hoje que ele casou acreditando nisso, né? Mas não deu muito certo. Logo depois disso, nós marcamos nosso casamento. Eu entrei em contato com o pastor Carlinhos e contei para ele, né, que eu tinha recebido esse diagnóstico e que eu estava muito triste, mas que nós havíamos decidido nos casar, enfim. Eu lembro que na ocasião, o Carlinhos me disse: Irmã, Deus falou para você que você vai morrer? Eu disse: Carlinhos, não. Ele disse: então você não vai morrer. Porque Deus se agrada em mostrar as coisas para os seus profetas. Naquela ocasião, eu não compreendi isso que o Carlinhos falou. Eu não conseguia entender. Porque eu pensava que se Deus me curasse, ele tinha poder para me curar. E ele era Deus. Ele continuaria sendo Deus. Mas se ele não me curasse, ele ia continuar sendo Deus, da mesma forma, né? Eu não ia deixar de acreditar em Deus se eu não fosse curada. E, e para mim, o que me importava era que o nome do Senhor fosse glorificado através da minha vida. Que não importasse onde eu estivesse, eu glorificaria o nome do Senhor. Mesmo em uma cama, mexendo só os olhos, né? E que de qualquer forma eu sairia lucrando. Se Deus me curasse, eu sairia lucrando. Se Deus me recolhesse, eu sairia lucrando, né? E quando o Carlinhos falou aquilo para mim, eu não entendi. Mas guardei aquela palavra, né? Nós nos casamos em janeiro de 2009. E logo em seguida, eu disse para o meu esposo, o Diógenes, que eu queria ter um bebê. Porque até então
eu estava vivendo esperando morrer. Eu não podia me casar porque eu ia morrer. Eu não podia ter um filho porque eu ia morrer. E eu precisava viver esperando viver. Então eu não podia morrer porque eu ia ter um bebê. Eu não podia morrer, né? E depois de meditar um pouco a respeito, de consultar a Deus, o Diógenes disse que queria ter um bebê. Aí nós consultamos um médico, antes mesmo de eu engravidar, eu consultei um médico e falei, olha, eu tenho um problema de saúde assim, tal, e eu pretendo engravidar. Na ocasião, o médico me disse, você sabe os riscos? E eu disse para ele, eu sei que eu posso chegar no final da gravidez numa cadeira de roda. Ele disse, não, você pode morrer. E eu falei para ele, também pode não morrer, né? Logo em seguida, no mês seguinte, eu recebi a notícia de que eu estava grávida. Minha gravidez foi uma gravidez de risco, do início ao fim. E no final da gravidez, eu estava ainda tão bem que o médico não quis fazer uma cesárea em mim. O médico quis que eu fizesse um parto normal. Meu esposo até argumentou com o médico que eu ficava cansada para tomar banho. Como que eu teria forças para um parto, né? E o médico disse para o meu esposo que ele não estaria lá brincando, que eu estaria em boas mãos. Para tentar encurtar um pouco a história, Valentine nasceu no dia 10 de novembro de 2009. O médico tentou, induziu o parto normal, mesmo com toda a dilatação, todo o processo feito, eu não consegui concluir o parto normal. Então foi feita uma cesárea de emergência com anestesia geral. Valentine nasceu, somente o coração dela batia. Ela foi direto para a UTI. Quando estava na UTI, a minha mãe ouviu uma médica falando umas bobeiras lá. E a minha mãe disse para o meu esposo: belo presente a Arlana te deu. Doente e te dá uma filha com problema mental. Mas Deus é tão Deus, Deus é tão fiel, amados irmãos, que Valentine saiu da UTI e cresceu forte, saudável. O nome da Valentine significa forte, valorosa, cheia de saúde. E a Valentine é o nome dela. Forte, valorosa, cheia de saúde. A Valentine foi uma criança que não me deu trabalho em nenhum momento. A Valentine, eu não sei o que é criança ter cólicas, porque a Valentine nem cólica a Valentine tinha. De tão abençoada que a Valentine foi na minha vida, na infância dela, sabe? Valentine, a primeira vez que eu vi a Valentine com febre, ela tinha 1 ano e 1 mês, que foi quando começou a nascer os dentinhos chatos. Então eu glorifico a Deus, porque a minha filha contrariou a medicina também. E a Valentine cresceu inteligentíssima, amada, querida. A Valentine é uma criança linda, hoje está entrando na adolescência. Uma filha abençoada. Glória a Deus, né? Com o tempo, eu ouvindo Carlinhos, e o Carlinhos dizia: amados, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Cristo levou na cruz toda a enfermidade. Cristo levou sobre ele. Amados, Deus não se agrada da morte. Deus não veio para trazer vida. E eu ouvia o Carlinhos falando aquilo e eu não compreendia. E eu levei para o Senhor, né? Falei, Deus, o pastor Carlinhos fala essas coisas e eu não compreendo. Porque eu aprendi que se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus... E realmente é. Mas eu não conseguia entender que a vontade de Deus
é que eu seja saudável, que eu seja cheia do Espírito Santo, que eu seja próspera. Eu não conseguia compreender isso. E eu comecei a levar isso a Deus. Eu falava, Senhor, eu não entendo o que o pastor diz. Me mostra, né? Um dia, em 2012, setembro de 2012, minha mãe morando em Goiás, muito saudável, muito independente. Minha mãe foi fazer uma cirurgia e por causa de um erro médico, minha mãe entrou em coma. Foi levada às pressas para a UTI, teve que fazer uma cirurgia às pressas, entrou em coma. Ficou quase 3 meses em coma no hospital, né? Quando minha mãe foi para o hospital, para esse hospital, ela foi levada para Uberlândia, Minas Gerais. Eu fui visitar ela na UTI. A primeira vez que eu entrei na UTI, eu levei um susto muito grande. Muito grande. Mas na segunda visita que eu fiz a ela, antes da visita, eu entrei no Facebook e eu publiquei um texto pedindo a todos os meus amigos e irmãos que naquele horário que eu estivesse na UTI, que aqueles irmãos pudessem orar comigo. E naquele dia, 6 horas da tarde, eu entrei na UTI e Deus preparou para eu estar lá com uma irmã na fé. E eu pude orar pela minha mãe. E naquele dia eu orei. Falei, Senhor, a minha mãe é herança do Senhor na minha vida. A minha mãe é promessa do Senhor na minha vida. Porque quando eu convidei o Senhor Jesus para morar no meu coração, para ser Senhor da minha vida, a tua palavra me disse que se eu cresce, eu e toda a minha casa seríamos salvos. E o meu avô, pai da minha mãe, quando ele faleceu, ele era cristão. E essa era uma promessa na vida do meu avô também. Eu falei, Senhor, minha mãe está aqui. Se for para o Senhor recolher ela, para o Senhor dê um momento de sobriedade para ela, para que ela possa te reconhecer como Senhor e Salvador da vida dela. Mas se for para Satanás ceifar a alma dela, o Senhor não permite. O Senhor possa permitir que ela fique viva nessa terra, nem que seja torta, sequelada nessa terra, para que ela tenha a oportunidade de te reconhecer como Senhor e Salvador. Mas não permita, Senhor, que Satanás ceife a vida dela, porque ela é promessa do Senhor na minha vida. Amados, a gente tem que ter sabedoria com as coisas que a gente pede a Deus, sabia? Mas glória a Deus, porque Deus ouviu a minha oração e a oração de todos os irmãos que estavam concordando comigo naquele momento. E por mais que Satanás tentasse contra a vida da minha mãe teve infecção generalizada. A minha mãe é um milagre inexplicável. O médico da minha mãe me falou isso anos depois. Ele falou, olha, eu não consigo explicar a sua mãe. Mas a minha mãe, ela ressurgiu. Ela teve infecção generalizada, ela parou rim, ela teve que fazer hemodiálise, enfim. Mas a minha mãe foi voltando. Deus foi trazendo a minha mãe de volta, foi trazendo a minha mãe de volta. E no ano seguinte, minha mãe já estava em casa. Isso foi em setembro. Em janeiro de 2013, minha mãe voltou para casa dela. E eu aí no Paraná, né, em Curitiba, com meu coração queimando de vontade de estar junto com a minha mãe, eu dizia, é uma obrigação minha cuidar da minha mãe, mas também é um direito meu de estar ao lado da minha mãe. E eu, com toda a minha limitação, né, eu coloquei diante de Deus. E um dia, em fevereiro de 2013, eu estava na sala e Deus falou no meu coração.
E eu falei pro meu esposo, falei, olha, se Deus falou comigo, e eu creio que foi Deus, virando a metade do ano a gente vai mudar para Goiás. E meu esposo me respondeu na hora, ah, mas então ele vai ter que fazer muita coisa, porque eu não tenho vontade nenhuma de morar naquele lugar. E eu respondi para ele, Deus mudou o coração de Faraó, seu coração não é nada para o Senhor. De agosto em diante de 2013, meu marido começou a Deus tocou no coração dele e meu marido começou a preparar a saída dele na empresa. Ele trabalhava numa empresa há 12 anos e ele pediu conta dessa empresa. E em novembro de 2013, nós nos mudamos para Goiás, para uma cidadezinha do interior de Goiás, com 40 mil habitantes, que se chama Quirinópolis. Deus preparou tudo e nós viemos. Amados, antes de eu me mudar para Goiás, Deus usou 3 situações diferentes para falar comigo a mesma palavra. E Deus falou: levanta e come, porque eu ia entrar no deserto. Quando eu cheguei em Goiás, em Quirinópolis, começou um deserto muito grande na minha vida. Eu encontrei a minha mãe numa situação, né? Minha mãe estava na cadeira de rodas, totalmente dependente. A casa da minha mãe estava numa situação bem precária, precisando de uma reforma urgente. E nós começamos a passar uma dificuldade financeira muito grande. Eu comecei a ter uma dificuldade muito grande com a minha mãe, porque a minha mãe, ela foi uma mãe narcisista e ela me culpava dela estar na cadeira de rodas e ela dizia que eu estava aqui roubando a vida dela. Então eu passei muitas situações com a minha mãe, da minha mãe me chamar de minha mãe numa cadeira de rodas, dependendo de cuidador para levar no banheiro, para tudo. Minha mãe me xingava de aleijada, minha mãe xingava meu marido de vagabundo. Foram situações muito difíceis, sabe? Mas o que mais me doía no meu coração era ver minha mãe com um coração tão duro, minha mãe passando naquela situação, sem gratidão nenhuma a Deus, nenhuma a Deus. Muito arrogante. E eu dizia para ela, falava, mãe, agradece a Deus, mãe, que no momento de maior dificuldade da sua vida, mãe, Deus não tem te abandonado. Olha a situação que você está passando e Deus ainda tem nos ajudado, mãe. E minha mãe, irredutível. O meu marido, nessa ocasião, ele não podia trabalhar em trabalhos seculares, porque eu precisava muito dele. A Valentina era muito pequenininha. A Valentina, quando nós nos mudamos, a Valentina tinha 4 anos. E a Valentina era muito pequenininha. E meu marido é que fazia almoço, cozinhava. Meu marido que fazia mercado. Meu marido levava minha filha na escola, buscava. Penteava o cabelo da minha filha. E nos primeiros anos que eu estive aqui com a minha mãe, a esclerose lateral, ela evoluiu muito rápido. A minha mãe me desgastou muito. A minha mãe, ela, ela me judiava, sabe? O emocional meu, ela me judiou bastante. Então, a doença foi evoluindo muito. E eu cheguei numa situação de depender do meu esposo para pentear meu cabelo, para fazer tudo, né? Mas eu louvo a Deus, amados, porque Deus nunca me abandonou. Teve momentos que eu pensei em olhar para Deus e falar: Senhor, eu desisto. Mas eu olhava para o Senhor e falava: eu desisto e vou para onde, Deus? Se só tu tens a palavra, né? Se só tu tens o pão da vida. Se tá difícil a vida com o Senhor, caminhar carregando essa cruz com o Senhor, o que que eu faço se eu não estiver contigo, né? Aqui na cidade eu tentei encontrar uma igreja para eu frequentar. Mas, amados, foi tão difícil.
E toda igreja que eu entrava, corrupção dentro da igreja, sabe? Fornicação no púlpito, adultério no púlpito. Mas graças a Deus, a palavra, o pão nosso de cada dia, que eu recebia 2, 3, 4 vezes no dia, pelas mãos do pastor Carlinhos, me sustentou. E eu glorifico muito a Deus por isso. Porque no deserto que eu passei, o Senhor Jesus me alimentou com essa palavra. E tem me alimentado até hoje. Porque se eu estou de pé, é pela fé. E a fé que eu tenho adquirido ao ouvir e buscar no Senhor. Por isso eu louvo muito a igreja, pela igreja, louvo muito pela vida do pastor Carlinhos. E Deus conhece o meu coração, né? Mas nesse deserto, amados, que durou 7 anos, esse deserto meu durou 7 anos. E ano após ano, eu passava pelo monte Sinai. E eu falava, Senhor, de novo aqui, Pai. E no ano seguinte, de novo, Senhor. Mas um dia eu compreendi que eu precisava aprender algo antes de sair desse deserto. E eu comecei a orar a Deus. E eu falava, Senhor, que o dia que esse deserto terminar, eu possa ter aprendido. Que não seja em vão, Senhor, esse deserto. Que eu possa aprender. Que eu possa aprender mais de Ti, né? E um dia o céu se abriu, amados. Um dia o céu se abriu. Para os irmãos compreenderem como Deus estava em todos os detalhes. Até mesmo quando Deus me falava não, Deus estava em todos os detalhes. No ano de 2015, o Diógenes prestou um concurso aqui na cidade. Era uma única vaga, o concurso da prefeitura. Uma única vaga. E daria certinho pra gente, né? Ele ia trabalhar 12 por 36. E ele passou no concurso, amados, em primeiro lugar. Uma única vaga e ele passou em primeiro lugar. Louvado seja Deus por isso. Mas os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, né? Por mais que possa parecer um não, Deus está no controle de tudo. Logo depois do concurso, o prefeito da cidade a prefeitura começou a convocar as pessoas que tinham se classificado no concurso e chamou todo mundo ao redor do meu esposo. Apenas o meu esposo que não foi chamado. No ano seguinte, trocou de prefeito. O prefeito entrou com promessa de que ia cumprir o edital, né? Do concurso. O prefeito chamou todo mundo ao redor do meu esposo. Somente o meu esposo que não. Enquanto isso, meu esposo estava aqui dentro dessa casa, cozinhando, ajudando a minha filha, ajudando a cuidar da minha mãe, ajudando com as funcionárias, que graças a Deus, Deus providenciou um home care. Então, o plano de saúde da minha mãe paga todo as funcionárias dela, né? Louvado seja Deus por isso. E o prefeito chamou o novo prefeito chamou todo mundo, menos o meu esposo. Mas nessa ocasião, um dia, essa casa que nós moramos precisava ser reformada. E um dia eu disse pro meu esposo: o dia que a gente terminar essa casa, eu reformar essa casa, você vai ser chamado. Porque eu vou precisar de você. Fica tranquilo, é propósito de Deus. Amados, ele prestou concurso em 2015. Em 2020, o céu começou a se abrir. E todas as minhas causas na justiça, Deus começou a trabalhar.
Nesse ano, em 2020, antes de começar o céu se abrir, logo veio a pandemia, né, em março de 2020, e o meu coração, Deus colocou um fogo no meu coração pela igreja. E eu ficava aqui em casa e meu coração queimava de amor pela igreja, de amor gerados pela graça. E eu dizia, Senhor, a igreja vai ter que ficar fechada. Senhor, eu preciso ajudar a tua obra, Senhor. Como mordomo do Senhor, eu preciso trabalhar para ajudar a tua obra. E eu comecei, amados, aquele fogo no meu coração. Eu comecei a dar o meu melhor, além do que eu podia, além do que eu estava acostumada, nas dificuldades que nós estávamos passando. Eu comecei a abençoar a igreja, porque o meu coração queimava. E quanto mais o meu coração queimava, e eu começava a ajudar a igreja, a abençoar a igreja, mais o Senhor começou a operar. Amados, e o céu começou a se abrir. E eu louvo a Deus por isso. Todas as minhas causas que estavam na justiça, o Senhor começou a destravar. No ano de 2021, no começo do ano de 2021, eu comecei a reforma da minha casa. E o Senhor preparou todas as coisas. Em janeiro eu comecei a reforma. Em março de 2021, amados, o meu esposo foi chamado para começar a trabalhar. Ele começou a trabalhar em 17 de março. No início de abril, dia 5 mais ou menos de abril, nós nos mudamos para nossa casa. E eu louvo a Deus por isso, porque quando ele começou a trabalhar, a Valentine já estava com 11 anos, né? Ela ia fazer 12 anos. Então ela já conseguia pentear um cabelo, me ajudar a ir no banheiro. De madrugada eu não consigo me virar na cama de um lado para o outro. Então a Valentine, de madrugada eu acordava, Valentine, Valentine me ajuda, Valentine me ajudava a me virar de um lado para o outro, né? Ela me coloca para dormir, ela me deita na cama, ela me levanta da cama. E eu louvo a Deus por isso, sabe, amados? Porque se ele tivesse sido chamado para trabalhar antes, teria sido muito difícil, porque eu não tinha ninguém para me ajudar naquele momento, né? E Deus preparou o momento ideal, um momento certo, sabe, amados? E eu glorifico a Deus, porque eu saí do deserto. E os nãos que Deus me deu foram muito importantes para que eu saísse de lá com outra mentalidade, com outro entendimento. Quando o céu começou a abrir, amados, e eu comecei a sair desse deserto, eu percebi que se eu tivesse saído desse deserto antes, eu teria feito muita coisa errada. Eu teria dado muito passo errado. Então, quando o céu se abriu e eu saí do deserto, eu percebi como foi importante esse tempo que eu passei no deserto. Às vezes, nós passamos nesse momento aí de Covid, né? E Deus nos guardou. E nós presenciamos tantos irmãos partindo para a glória. Em alguns momentos, sabe, amados, a luta é grande. Alguns momentos nós olhamos para o céu, nós olhamos para a glória e nós sentimos assim uma saudade de casa, né? Saudade de casa. Mas por amor, amados, a palavra de Deus, por amor à obra do Senhor, nós permanecemos aqui. E hoje eu sei, hoje eu compreendo que morrer de esclerose lateral não é uma opção. Morrer de esclerose lateral amiotrófica não é uma opção. O Senhor ainda não restaurou
toda a minha força, sabe? Hoje eu ainda estou precisando de muita ajuda, dependente, né? Para me levantar de uma cadeira, para me virar numa cama, para cortar uma carne. Eu preciso de muita ajuda. Mas isso é só um momento que eu estou passando, amados. Esse é só um momento. Eu estou passando por uma faculdade do Senhor. E o dia que eu sair dessa faculdade, eu sairei aprovada. Porque o Senhor está me forjando. O Senhor está me preparando. Porque quando nós olhamos para uma enfermidade, nós devemos pensar. Quando nós olhamos para um deserto, nós devemos pensar. Quando nós olhamos para uma causa na justiça que não vem, nós devemos pensar. Pensar para que essa situação está acontecendo? Em que essa situação louvará o nome do Senhor? Porque tudo deve ser para louvar o nome do Senhor. Então, se nós procuramos na nossa vida uma cura, essa cura é para glorificar o nome do Senhor? Ou é para o meu ego? Ou é para o meu? É para o eu? Eu estou com a causa na justiça, essa causa na justiça é para que o nome do Senhor seja glorificado? Ou é para que o meu ego seja exaltado, seja engrandecido? Você está passando nesse deserto? Não pergunte o porquê esse deserto. Pergunte em que esse deserto glorificará a Deus, amados. Como que você está passando pelo seu deserto? Como que você está passando por essa enfermidade? Que testemunho tem sido seu? Você tem murmurado? O que você está esperando do Senhor? A Bíblia diz: seja feita conforme a sua fé. Mas todas as coisas são para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Eu louvo a Deus, porque eu sei que essa faculdade celestial que eu estou passando é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através da minha vida. Sabe, amados, eu tenho muito que aprender com Deus. Eu tenho muito que buscar ao Senhor. Eu sou muito falha em buscar a Deus. Eu sou muito falha. E eu sei que eu preciso muito aprender com Deus. Mas muitas vezes da minha vida, eu orei ao Senhor. Com lágrima nos olhos, eu disse: Senhor, não desiste de mim, não. E eu sei que Deus não desiste, amados. Por mais falho que a gente seja, Deus não desiste. E por Deus não desistir de mim, eu estou aqui hoje. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Valentine, mês que vem, vai completar 13 anos. E em agosto eu completei 14 anos de diagnóstico. O dia que a medicina disse, vai morrer, Deus disse, não só vai viver, como terá uma filha que vai honrar o nome do Senhor. Não só vai viver, como será curada para engrandecer e exaltar o nome do meu Deus. Aleluia, Jesus. Amados, não desiste. Não murmure. Deus está contemplando. E os demônios também. E o mundo também está contemplando. Mas não se esqueça. Vai passar. Deus está no controle. Vai passar. Amados, vai passar. Amados, Deus é maravilhoso.
Deus é um excelente administrador. Confia. Ninguém é melhor para administrar a sua vida do que o Senhor. E eu louvo a Deus, porque depois que eu recebi aquele diagnóstico lá atrás, eu vi tantas pessoas, amados, tombando, caindo, desistindo no meio do caminho. Eu vi tantas pessoas, amados, que hoje estavam aqui e amanhã já não estavam mais. E Deus me manteve firme, contrariando todas as expectativas. Deus me manteve firme. Por isso que eu amo tanto a igreja Gerados pela Graça. Por isso que eu amo tanto o pastor Carlinhos. Por isso que eu amo tanto os irmãos. Porque só Deus sabe, amados. Quantas vezes eu passei sozinha no meu quarto ouvindo a palavra do Senhor, que era trazida através do pastor Carlinhos, através da igreja Gerados pela Graça. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque na minha casa, nessa cidade que eu cheguei, um deserto, escasso da palavra de Deus, escasso de crentes verdadeiros, crentes confiantes no Senhor, crentes com testemunho puro, crentes que estão buscando a transformação. E quantas vezes no meu quarto, sozinha, Deus foi fiel e ouviu a minha voz. E respondeu a minhas orações, amados. Eu sei que já me alonguei demais. E eu peço perdão para os irmãos. Mas que Deus possa falar no coração de cada um. E que Deus seja glorificado através da vida dos irmãos. Amém?